É uma energia de disputa dentro da família, tá? Surge com o arcano da Imperatriz. Me vem uma energia ancestral muito forte, uma disputa que começou no passado, mas que vem se perpetuando, porque quem cruza o caminho, aqui uma rainha de ouros. Olá, Sagitário, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Nas demais redes sociais você me encontra com o mesmo arroba. Essa leitura de hoje é a leitura do signo de Sagitário, uma leitura geral, intuitiva, que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue apenas aquilo que faz parte, que faz sentido no momento atual da sua vida. Caso você goste da leitura, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e assim acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. Eu agradeço também aos inscritos no canal por todos os likes, comentários, compartilhamentos. As interações são muito importantes para que o canal cresça e graças a vocês eu vou levando adiante esse trabalho junto à espiritualidade e peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Então, Sagitário, se conecte às cartas, você que tem signo solar, ascendente, lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário. Lembrando que a leitura pode sair espelhada, mostrando uma inversão de papéis. E se você não é sagitariano, mas está aqui por algum Sagitário, pode ser que as cartas falem com você, te tragam algum tipo de mensagem ou conselho que sirva para a sua vida. Vamos lá. Vou abrir as cartas para Sagitário. Caso você, Sagitário, precise de uma leitura particular, veja meu link na descrição do canal, mande uma mensagem e assim eu respondo para você, combinamos o melhor dia, a melhor data e horário para sua leitura particular. Vai ser um prazer te atender. Vamos lá, 7 cartas. 8, 9, 10. Eu gosto de montar uma mandala. Vamos ver aqui o fundo do deck. Disputa. 5 de paus. Vamos ver o que vem para Sagitário aqui. Olha, disputa entre mulheres. Nossa, Imperatriz com 2 rainhas muito fortes aqui. Olha, eu vou falar uma coisa muito específica. Eu vou falar uma coisa muito específica. Com certeza não vai ressoar com todo mundo, mas a energia que sai aqui é uma energia de disputa dentro da família. Tá? Surge com o arcano da Imperatriz. Me vem uma energia ancestral muito forte, uma disputa que começou no passado, mas que vem se perpetuando, porque quem cruza o caminho, aqui uma rainha de ouros, aqui está mostrando uma rivalidade, tá? O fundo do deck é a disputa. Cabe aqui como rivalidade entre 2 mulheres. É um problema sistêmico aí na sua família que envolve o feminino. Tá? As questões de controle, de posse, do que é meu, do que não é. Olha só o capricho, né, da carta. A Imperatriz dá o colo, mas falta o bebê. E aqui a rainha tem para ela sozinha esse globo dourado. Aqui mostra uma disputa do que é meu, do que é seu. Nossa, é muito interessante. Me veio uma energia como se fosse algo, até mesmo de roubar uma criança no passado. Eu tô falando de uma história que você não conhece, tá, Sagitário? Tô falando de uma história bem antiga. Essa leitura aqui me pegou de surpresa. Eu tô saindo totalmente do padrão. Eu tô falando as coisas que não são nem da carta, do que tá vindo pra mim. Tá? Um problema que começou lá no passado com uma disputa. Pode ser, inclusive, roubaram um bebê, uma criança, roubaram
alguma coisa que envolve um maternar, ou roubar um lugar, aquela mãe que não conseguiu maternar e quem maternou foi a avó, foi a irmã mais velha, alguma coisa nesse sentido, tá? Vem a Rainha de Paus mostrando também o controle, o domínio, energia bastante truncada aqui entre mulheres, né? Aqui já foi para uma terceira mulher, que talvez seja o motivo do seu conflito atual, tá? Abriu com algo muito específico que foi do passado, que isso aqui você não conhece, mas atualmente você está rivalizando com alguém porque no seu mental sai a Rainha de Paus, tá? Você, no seu julgamento, você não tira essa mulher da sua cabeça porque de alguma maneira ela está metendo a mão na sua vida ou naquilo que é seu, assim como houve essa história no passado. E um grande desgosto, ó, desapontamento no seu inconsciente, tá? A gente está falando aqui de uma dor ancestral e que você, por alguma lealdade, você está totalmente conectada e repetindo essa história para tentar ressignificar, mas isso aqui é um padrão totalmente inconsciente, tá? A história está se repetindo com outras personagens, mas o motivo principal é isso, é o cruzamento dessas duas cartas. Mostra aqui no passado uma questão de trégua, a trégua. Então, deste conflito, dessa disputa, houve algum tipo de trégua, mas não é a resolução do conflito, por isso que ele permanece ativo. A gente percebe até em âmbito mundial, muitas guerras, muitas disputas de território, questões religiosas envolvidas, né? Por exemplo, Israel e Palestina, é um conflito que se arrasta ao longo dos anos, por gerações, tem os momentos ali de trégua, mas sempre volta ao ataque, né, de ambos os lados. Então, essa trégua aqui, no passado, é exatamente essa energia, de que alguma coisa foi abafada, mas o conflito pulsa dentro do seu sistema. E agora é a hora que você está protagonizando o conflito. E vem essa energia do prazer, aqui no futuro próximo, né? É interessante aqui essa carta, porque parece que as pessoas, por mais que haja perda, por mais que haja desapontamento, também tem esse lance, olha, do 5 para o 6 de copas, né? Então é uma dualidade, é o bate e a sopra. Então eu odeio o outro ou a outra, antagonizo, é meu inimigo, tenho conflitos, mas ao mesmo tempo eu tenho prazer em olhar para essa pessoa, em estar com essa pessoa. Sem ela não haveria o conflito. Então aqui mostra uma relação também de codependência, ninguém está no seu verdadeiro lugar. Tá? É uma energia cara e coroa. Assim, por um lado você tem uma perda, um desapontamento, algo que te atrapalha, que não faz sua vida andar, mas por outro tem um ganho secundário, tem algum tipo de prazer nisso. Talvez de subjugar o outro, talvez de se achar superior, mas existe algum ganho inconsciente secundário e por isso você vai permanecendo no conflito e colocando mais lenha na fogueira. Essa energia da estrela mostra a questão da busca. Aí eu estou falando com um sagitariano, uma sagitariana que é buscador da sua família. Porque o conflito está estourando em você, você tem essas lealdades invisíveis, porque você tem a condição também, você também tem uma caixa de ferramentas, que no passado não houve essa possibilidade, para você buscar a solução desse conflito. Buscar aqui o seu lugar, né? Então aqui a estrela, que é uma carta que a palavra-chave é busca, é buscar a estrela que mais brilha e transformar em diamante. Aqui fala trazer do ideal, do etérico, para o material, para o real, né? Então aqui não é mais promessas de, a gente vai, ok, vamos fazer as pazes, né? Aquela coisa assim que fica só da boca para fora. Aqui essa busca é da pele para dentro, é você realmente olhar para tudo que está interiorizado, que está enraizado em você e perceber que talvez você esteja brigando uma briga, lutando por algo que nem é seu. Existem outras estrelas mais interessantes aqui para você transformar em algo real na sua vida. E ao redor, o zero, que é o louco. Então, assim, é uma energia caótica. Roda, roda, roda e cai no mesmo lugar.
tanta intensidade, tanto conflito, tanta disputa, como sai aqui, para não dar em nada, para não ter resolução, para não ter um direcionamento. O louco é a intenção antes do ato, tá? O 0 antes do 1 é isso, a intenção antes do ato. E aqui não adianta, como dizem, né? De boas intenções o inferno está cheio. É muita essa energia, né? De fazer promessas, aquelas coisas que eu vejo na família, do tipo, ai, no Natal a gente se perdoa, e aí no dia seguinte já tá se esfaqueando, né? E aí você volta a estaca zero. Então, muito se tentou e sempre se caiu no mesmo resultado. Agora a gente está falando de algo concreto, tá? A questão do trabalho, né? Um medo ou um desejo. Essa energia do passado, ela envolve como sai as questões espirituais. O trabalho aqui, como medo ou desejo, me remete muito às questões de trabalho espiritual. Sabe aquilo que a gente fala que é maldição de família? Eu acho que é esse o ponto que resume. Uma questão muito dolorosa, muito difícil aqui, que pode ser, inclusive, um tabu, pode ser um segredo de família, porque eu disse pra você que é algo do passado que você não sabe, isso aqui não te pertence, mas recai sobre você. E existe algum tipo de trabalho que foi feito, ou então, não exatamente com algo material, mas sabe quando você profere a palavra tem poder? É como se você tivesse aqui no tempo uma promessa, um conjuro, alguma coisa que foi falada, que foi dita, e aquilo cristalizou no inconsciente dessa família. Tá? É preciso reorganizar essa energia caótica dessas palavras que feriram, machucaram. É como se fosse uma promessa de vingança, alguma coisa nesse sentido. Ou então, da sua linhagem ninguém mais vai dar certo, ninguém vai ser feliz, ninguém vai ser mãe, ninguém vai se casar. Alguma coisa nesse sentido é o que eu vejo dessa energia. Tá? Como eu falei, é uma leitura, assim, para mim, fora da curva, porque eu evito falar das coisas espirituais, muitas pessoas têm medo. Mas quando sai algo assim, não posso também fingir que eu não tô vendo. Né? A gente tem que ir pro real. É isso aqui que eu sinto. Tá? Antes de pensar, de interpretar a carta, já me vem o que tem que falar. Quando eu olho para esse tipo de situação. E é o que eu tô fazendo aqui. Tá? Muito mais do que o sentido literal da carta. A carta dos amantes, olha os pactos, né? Aqui a gente tá falando de pactos que foram feitos dentro da família. Que atinge inclusive as crianças. Olha aqui as crianças, né? O entrelaçar das taças. Algo que deveria ser um acordo, uma aliança no bom sentido, foi feito de uma forma deturpada. Então, precisa, como sai o louco, como o caos, essa energia tá tudo junto e misturado, tá tudo bagunçado aqui. Então, por isso que vive na disputa. Tá? Como é que faz para sair disso? Primeiro, tomar consciência disso, parar de alimentar essa energia e buscar ajuda, buscar orientação. Aí vai de cada um, né? Se você frequenta algum lugar, uma religião, se você tem fé, às vezes você não precisa ir para algum lugar, né? Se você tiver fé, você sentir no seu coração, eu sempre falo que a vida é fenômeno, né? Às vezes nada acontece por anos, mas tem aquele dia que você acorda e você fala, nem sei porque eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo. E talvez seja para alguns sagitarianos esse momento, sabe? Do despertar e de efetivamente acender uma vela, pedir perdão, proferir palavras boas de libertação. Ou então você vai em algum lugar, numa igreja, vai num centro espírita tomar um passe, vai conversar com algum guia da Umbanda. Existe aqui uma necessidade de olhar para isso. Se você não tem ferramentas para olhar sozinho, busque ajuda. Tá? Essa é a minha orientação. E agora as 3 cartas do tarô para Sagitário, com relação à mesa, aquilo que é importante ainda para ser dito. Ó, eu vejo assim que o que foi mexido nesse pacto foi com relação ao sol brilhar para a pessoa. É como se fosse um pacto com a escuridão.
tá? Então, aqui o tarot tá me mostrando o que não foi visto, que são as soluções, tá? É preciso buscar a luz, tá? Sair dessas trevas, porque é algo que faz mal a todos os que estão envolvidos na sua família. Materialmente, muitas pessoas também não prosperam por conta desse pacto e muitas pessoas não são vistas, a carta do valor são os excluídos aqui. Há muitas pessoas excluídas, não vistas, aqui dificuldades em permanecer no seu sistema, então olhe para as histórias de aborto na sua família e crianças que morreram muito cedo. Tá? Isso aqui está me mostrando que tem relação com o que aconteceu no passado, com essas dores mal elaboradas e que ficaram no tempo, né? Ficaram como uma determinação, uma ordem para que se repita e é preciso desprogramar isso de alguma maneira. Então, esses foram os conselhos para Sagitário. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Encerro com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.